Sejam bem-vindos ao canal Dan Champions e eu sou Dan Torres. Tema de hoje: por que a maioria das pessoas tem dificuldade em hipertrofiar as panturrilhas? Será que está na genética ou está no tipo de fibra muscular? Então vamos responder a esta pergunta e muitas outras. Antes de eu responder esta pergunta, eu vou explicar para vocês quais são os músculos que formam as panturrilhas, que também são conhecidas como tríceps sural. E eu até brinco com meus amigos, né, colegas de profissão, eu falo, você sabia que você tem tríceps em duas partes do seu corpo? Aí eles falam, não, Daniel, tríceps é só no braço, só ali, né? A cabeça longa, a cabeça média, a cabeça lateral. Não tem nenhum outro lugar tríceps, né? Fala, tem sim, pensa um pouco. E aí eles não falam, nós também temos tríceps na perna, porque perna, na verdade, é do joelho para baixo, né? Da cintura, né, do quadril para o joelho, é coxa, né? Então, tríceps sural. E por que tríceps sural? Porque realmente são três músculos. E eu vou explicar agora para vocês. Até peguei um desenho aqui para explicar de uma forma mais didática e vocês compreenderem de uma forma bem mais fácil. Então vamos lá. Aqui, ó, são os gastrocnêmios, que todo mundo acha que só existem eles aqui na parte posterior da perna, né? Que aqui é coxa e do joelho para cá é perna. E que não tem mais músculos extremamente importantes de grande relevância, né? Pois não, pois além dos gastrocnêmios, também temos o sólio. Então vamos lá. Gastrocnêmio, aqui é a porção medial, né? Porção interna, e aqui é a porção lateral. Esses são os gastrocnêmios, também são conhecidos como gêmeos. Por isso que tem os exercícios gêmeos em pé, gêmeos sentados, gêmeos no Smith Machine, entre outros. Então, realmente, são músculos grandes, né? Só que tem um músculo que é tão importante quanto ele e vocês vão ficar impressionados agora. É maior do que eles, que é o músculo sóleo. Então, o que é o músculo sóleo? Aqui está o pé do atleta, né? Aqui está o tendão calcâneo, certo? Por baixo do tendão calcâneo, aqui, e toda essa lateral aqui, ó, que depois acaba o tendão calcâneo, né? Tudo isso aqui é sólio, aí ele passa por debaixo dos gastrocnêmios e vai até a articulação do joelho. Além disso, falando em lateralidade, aqui nas porções dos gastrocnêmios, são sólidos que eles dão mais lateralidade. Então, os gastrocnêmios, eles dão mais volume, né? Eles se projetam mais à frente, né? O sólio, nessa parte aqui, ele dá mais lateralidade. Além de pegar toda essa parte aqui do calcanhar até aqui e ainda passa por baixo e vai até lá em cima. Então, o sólio são músculos maiores que os gastrocnêmios. Então, por isso que fala tríceps sural, né? Gastrocnêmio porção medial, porção lateral, 2 músculos. Mais o sólio, 3. Então, é um músculo que se divide em 2 gastrocnêmios, mais o sólio. Então, são um total de 3. Outra coisa interessante é que muita gente não sabe, mas a panturrilha... antes que eu me esqueça, então assim, quando se fala em panturrilha, se fala nesses 3 músculos, né? Nos gastrocnêmios, cabeça medial e lateral e sólio, tá bom? Então, falando em panturrilha, tem uma coisa bem interessante. A panturrilha é considerada nosso segundo coração. Por quê? Quando o coração bombeia sangue e leva para as periferias, né? Seja para os braços e para as pernas, coxas, pernas, até o pé e tal, depois ele tem que, obviamente, retornar através das veias e artérias por todo o corpo para chegar novamente no coração, e esse processo é assim por diante sempre, né? Então o que acontece? O sangue desce, passa pelos gastrocnêmios, passa lá pelo calcanhar, né?
pelo sólio, calcanhar, pelo pé, mas na hora de subir, os músculos mais responsáveis para fazer com que esse sangue suba de uma maneira precisa e rápida, quando você tem as panturrilhas bem trabalhadas, é exatamente as panturrilhas, que são consideradas nosso segundo coração. Tanto o sólio como os gastrocnêmios levam o sangue de maneira muito efetiva de volta para o nosso coração. Então olha só que coisa bem interessante. Agora eu vou falar uma outra coisa interessante. Para quando vocês forem fazer exercícios na academia para as panturrilhas, vocês saberem se são exercícios mais voltados para os sólios ou mais voltados para trabalhar a musculatura dos gastrocnêmios. Todos os exercícios em que nós fazemos com as pernas esticadas, né, seja sentado, né, então tem, por exemplo, panturrilha horizontal, você está sentado, mas você está com as pernas estendidas, né, joelhos esticados. Então sempre quando as pernas estão estendidas, joelhos esticados, trabalham mais os gastrocnêmios, mas também trabalham os sólios, mas mais ênfase nos gastrocnêmios. Todos os exercícios em que fazemos com os joelhos flexionados para as panturrilhas, né? Com os joelhos flexionados, nós trabalhamos mais os sólios. Então, por exemplo, tem gêmeos sentado máquina. É um exercício que trabalha mais os sólios. Porém, né, também acaba trabalhando os gastrocnêmios. Só que a ênfase nesse caso é os sólios. Resumindo, todos os exercícios que temos com ênfase no sólio, também trabalhamos os gastrocnêmios. E todos os exercícios que temos ênfase nos gastrocnêmios, também trabalhamos os sólios. E vice-versa, não tem como isolar. O que vai mudar é a ênfase. Bom, agora eu vou começar a falar porque a maioria das pessoas tem dificuldade em hipertrofiar as panturrilhas. Mas antes disso, muitas pessoas me perguntam: ah, Dan, você ainda dá aula de personal ou só está com assessoria, os vídeos do YouTube, palestra e tal? Pois então, eu continuo dando aula de personal, só que eu reduzi, né, para estar fazendo, né, as mídias digitais, seja YouTube, Instagram, e também, conforme a maioria de vocês já sabem, eu dou assessoria esportiva. Mas em algumas épocas do ano surgem uma, às vezes 2 vagas. Então, se vocês precisarem de personal trainer, estou eu aqui para ajudar vocês no que for preciso e vocês chegarem no objetivo de vocês da melhor maneira, mais rápida possível e evitando lesões, é claro. Então, aqui no link do vídeo vocês vão encontrar o meu site, as minhas informações todas, né, o contato do WhatsApp, entre outros, em que vocês podem estar mandando mensagem para mim e perguntando, tirando dúvidas e etc. A maioria das pessoas acreditam que tem dificuldade em ganhar volume nas panturrilhas devido a não terem boa genética nelas, né? E isso não é verdade. Mesmo uma pessoa que não tenha genética nenhuma, ela consegue ganhar bastante volume dentro do possível para a realidade e de acordo com a genética dela. Obviamente, pessoal, uma pessoa que não tem muita genética nunca vai ficar assim, né? Essa pessoa, por sinal, que na verdade eu nem sei qual é o atleta, eu apenas imprimi essa imagem para mostrar para vocês e explicar, né, quais são os gastrocnêmios e o sólio, o que formam a panturrilha. Mas aqui é uma genética, assim, absurda, a genética da genética da genética, tá? Mas a questão é a seguinte: vocês têm que melhorar o volume comparando consigo mesmo. Então, assim, a maioria das pessoas tem um volume muito pequeno de panturrilha, muito pequeno. Então, se aumentar inicialmente, vamos dizer aí, 30, 40, até 50% como exemplo, já vai ser uma diferença assim absurda. E garanto a vocês que treinando durante muitos anos, utilizando um volume de treino grande e várias técnicas avançadas, etc, que eu vou estar explicando aqui agora no vídeo também só um pouquinho, vocês conseguem mais do que 40, 50% de volume. Então, realmente, dá para melhorar bastante. E tem pessoas que pensam,
ou também pensam que têm dificuldade em ganhar panturrilhas porque acreditam que elas têm mais fibras do tipo 1, né? Que são fibras mais voltadas para resistência, são fibras mais oxidativas, né? E de contração lenta. Ao contrário das fibras tipo 2A e principalmente 2B, que são mais voltadas para hipertrofia e força, né? E são fibras mais glicolíticas e de contração rápida. Ou até mesmo acreditam que é porque usamos as panturrilhas de forma demasiada nas atividades cotidianas. Ou seja, as panturrilhas são muito recrutadas de forma aeróbia e isso faz com que elas sofram mais catabolismo. Mas na verdade não é nada disso, é sim devido principalmente por dois motivos. Primeiro, porque a grande maioria das pessoas treinam as panturrilhas com um volume muito menor do que o ideal. Então vou dar aqui como exemplo, quando os alunos avançados vão fazer treino de peitoral. Vamos supor que na semana ele faça 6 exercícios. Pode ser 6 exercícios em um dia só, né? Ou pode ser 2 dias de 3 exercícios. Aí existem várias formas de treino, que eu já expliquei inclusive em alguns vídeos, né? Então vamos supor que a pessoa avançada, ela vai fazer 6 exercícios para peitoral, cada exercício com 4 séries. 4 séries vezes 6 exercícios dá 24 séries, né? Então 24 séries semanais. E geralmente os alunos avançados fazem apenas 8 séries semanais. Por exemplo, nesse caso geralmente eles fazem 4 séries, né? Fazem um exercício de 4 séries para gastrocnêmios e um exercício com 4 séries para sólios. Ou alguns que fazem um pouco mais, né? Fazem 16 séries. Então aí geralmente eles dividem em 2 dias. Em um dia eles fazem 4 séries para gastrocnêmio e 4 para sólio, né? Que aí dá um total de 8 séries. E aí no outro dia, dentro da mesma semana, fazem mais 8 séries, dando um total de 16. Mas Dan, músculos grandes tem que fazer com volume, um volume semanal maior, né? Volume de séries maior semanal. Conforme você mesmo citou, por exemplo, peitoral, né? Peitoral é um músculo grande, então, né, tem que fazer igual você mesmo disse, por exemplo, alunos avançados, né? 4 séries vezes 6 exercícios dá 24 séries. E eu aprendi que músculos pequenos tem que fazer músculos pequenos como bíceps, tríceps e até mesmo panturrilhas, entre outros. O ideal são 12 séries, né? E geralmente o pessoal faz isso. Então músculos pequenos tem que ser menos séries. Você está parcialmente correto com relação ao volume de treino de avançados. O que acontece é que as panturrilhas são músculos grandes, muito grandes. Inclusive, elas são maiores que os peitorais. Acredita nisso? Elas são maiores que os peitorais, né? Portanto, tem que ter bastante volume de treino. Bastante volume de treino. Porque muitas pessoas realmente acreditam que as panturrilhas são músculos pequenos, né? E menores, inclusive, que peitoral, dorsal, etc. Mas não, pessoal. Conforme eu expliquei ali no desenho, né? Mostrei para vocês, são músculos gigantes. Então, tem que ter um volume muito maior. E acreditem, o volume de treino das panturrilhas tem que ser maior que o volume de treino de peitoral. Exatamente, conforme eu falei agora há pouco, são músculos bem maiores que o peitoral. Eu fiz um vídeo aqui no canal que fala tudo sobre o volume ideal de treino de panturrilhas, né? E também tem dicas, segredos e muito mais. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, lembre-se sempre de procurar Dan Champions mais o tema. E o segundo motivo, pessoal, o segundo motivo dos alunos terem dificuldade em hipertrofiar as panturrilhas é que eles trabalham com séries
com altas repetições e carga baixa. Com repetições mais altas e carga mais baixa, trabalha-se mais a hipertrofia sarcoplasmática. O inverso disso, né? Repetições mais baixas e cargas mais altas, trabalha-se mais a hipertrofia miofibrilar. Então, é por isso que é muito importante trabalhar com número de repetições versus carga diferentes. Inclusive, eu já fiz vídeo aqui no canal também falando, né, o que é hipertrofia miofibrilar e o que é hipertrofia sarcoplasmática. Então, as duas compõem o volume de todos os músculos do nosso corpo, né? Elas dão muita densidade, no caso a hipertrofia miofibrilar, e um pouco mais de volume a hipertrofia sarcoplasmática. Além disso, conforme você vai treinando com repetições mais baixas e maior carga, você também obterá mais força. Com mais força, você conseguirá progredir mais rapidamente a carga. E esta é uma das coisas mais importantes da musculação, né? Ou seja, progressão de carga. Então, quanto mais força você vai ganhando, mais você conseguirá progredir carga mais rapidamente. Então, por isso que é muito importante. E para finalizar, duas coisas importantes. Lembra daquele vídeo que eu falei para vocês que eu fiz aqui no canal, que fala sobre o volume ideal do treino de panturrilhas, também tem dicas e segredos? Então é só clicar aqui em cima para assistir o vídeo 12 dicas e segredos para ganhar muita hipertrofia nas panturrilhas. E aproveitando, pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like. E também ativem o sininho do YouTube para vocês ficarem sempre por dentro das novidades que eu preparo para todos vocês. Então já sabem, né? Vamos que vamos? Vamos para cima?